Bom, meus alunos, agora discutiremos sobre a aplicabilidade da epidemiologia, ou seja, a sua utilização. Já vimos na primeira aula que a epidemiologia estuda a distribuição de um problema de saúde na população e investiga as razões dessa distribuição, dando base para a escolha das intervenções necessárias para reverter a situação de adoecimento da coletividade e ainda proteger a sua saúde. Além disso, ela tem a possibilidade de, após indicar as intervenções, avaliar os resultados. Assim, os autores classificam pelo menos 10 categorias de aplicação da epidemiologia. Iniciaremos agora essa discussão. A primeira área de aplicação, indiscutivelmente, da ciência e epidemiologia é o diagnóstico da situação de saúde da coletividade. O que se traduz esse diagnóstico? Na realidade, são dados quantitativos e corretos sobre a saúde do conjunto da população. Esse diagnóstico é classificado como diagnóstico populacional, ou coletivo, ou epidemiológico. Como ele é consolidado? Ele pode ser consolidado a partir de uma única condição, como, por exemplo, vou descrever o coeficiente ou indicador de mortalidade materna do município de Barra Mansa. Estou descrevendo uma única condição. Que condição? Mortalidade materna. Ou ela pode tratar de um conjunto de condições. Isso depende do objetivo do seu diagnóstico. Que grupo poderia ser esse? Por exemplo, eu trataria das causas de mortalidade da população do município de Barra Mansa e as principais causas de hospitalização. Estou trabalhando mais de uma condição. Ou então, ele pode ser delineado a partir da leitura da saúde global da população, onde você pode executar a leitura de mortalidade, de adoecimento, que seriam os indicadores de morbidade, a situação social, as características demográficas, ou seja, como se configura uma população por faixa etária e por sexo, por situação social. E isso seria a saúde global da população. O que é importante a gente entender e ter atenção quando estivermos elaborando um diagnóstico da situação de saúde de um coletivo? Primeiro, entender que cada indicador traçado precisa representar um quantitativo significativo da população que está sendo sujeito da sua leitura. Ou seja, qual é a abrangência populacional do seu diagnóstico? Por exemplo, se eu pego a turma de vocês e faço uma leitura nutricional da turma e utilizo para consolidar esse diagnóstico nutricional exames laboratoriais, por exemplo, leitura de anemia. Só que eu não tenho condições para executar exame em todos. Eu pego 30% da turma de vocês, examino, faço um exame laboratorial, leitura de hemoglobina e de hemácias, e depois consolido o meu diagnóstico e faço a seguinte leitura. E aviso a turma de vocês. Olha, pessoal, na turminha de vocês, 30% sofrem de alterações nutricionais. Isso seria um diagnóstico errôneo, porque a minha abrangência foi só de 30% da turma. Na amostra de 30%, 30% teve alteração nutricional, com exames alterados. Isso significa a leitura de toda a turma ou somente de 30%? Somente de 30%. Então, a abrangência populacional utilizada, ela não me possibilita consolidar o diagnóstico da turma inteira. E outra coisa, que diagnóstico você quer consolidar? Para que você entenda
o que seria ou quais seriam os melhores indicadores. Por exemplo, nós queremos trabalhar o diagnóstico nutricional, que indicadores a gente pode trabalhar para consolidar esse diagnóstico? Poderíamos trabalhar com leitura de exames laboratoriais, como leitura de proteína, leitura de ferro sérico. Poderíamos realizar leitura de índice de massa corpórea. Poderíamos utilizar o exame físico na leitura de brilho dos cabelos, hidratação de pele, que são indicadores que sinalizariam para a gente verdadeiramente a situação nutricional de um determinado coletivo. Outra área de aplicação da epidemiologia seria a de investigação etiológica. Investigação etiológica significa investigação de fatores causais. Etiologia significa causa das doenças. Historicamente, percebe-se que a causa da doença já foi vista a partir de várias nuances. Nós passamos pela fase da magia, onde se acreditava que a doença ela era fruto das bruxarias. Depois veio a fase dos fatores físicos e dos miasmas. Acreditava-se que tudo que emanava do solo era sujo e causava adoecimento. Com o avançar da doença, entramos na era da microbiologia, dos germes e do contágio, que foi uma área onde se avançou muito o olhar científico para o adoecimento. E aí nós conhecemos esses pequenos agentes que geram grandes danos na saúde da coletividade, tais como as bactérias, os vírus, as rickétsias, os fungos, os protozoários, os eumintos. Mas percebeu-se que muitas doenças não surgiam a partir da contaminação desses agentes. Que, por exemplo, como justificar uma doença cardiovascular por esses agentes? A diabetes por esses agentes. Assim, nós entramos numa outra fase de leitura da doença, que é a fase da causalidade múltipla. E perceberam que algumas doenças têm vários fatores causais. Por isso que, atualmente, nós temos pesquisadores que utilizam de abordagens unicausal na configuração do aparecimento da doença e outros que utilizam uma abordagem multicausal. Não se pode dizer que uma abordagem é melhor ou pior do que a outra. Por exemplo, para se controlar alguns agentes, como um exemplo clássico neste momento é o HIV, o agente do ebola, que precisa ter pesquisadores olhando somente para esse agente causal, só para esse vírus, no intuito de quê? Produzir ações que ofereça ao nosso organismo possibilidade de defesa ou medicamentos, que a partir do momento que a gente se contamine por este agente, tenha condição de exterminá-lo. E claro que a abordagem multicausal, ela se faz necessária para se compreender a epidemia que vivemos hoje, por exemplo, de câncer. E o câncer está muito associado ao estilo de vida das pessoas e também à nossa carga genética, aquilo que nós trazemos de hereditariedade. Por isso que a abordagem multicausal ela se torna fundamental no controle dessas doenças ditas doenças da modernidade. Bom, e quais seriam as etapas desta investigação etiológica ou da investigação dos fatores causais? Primeiro, o entendimento da relação entre a exposição a um fator de risco e a um particular efeito. Determinar se essa relação ela é de fato causal. Precisa se estabelecer o nexo causal do adoecimento, quando se olha para um fator que a gente entende que é o fator que gera o aparecimento de uma determinada doença, e se aquilo não é simplesmente uma coincidência. E é claro, a variação na abordagem, tendo por foco a multicausalidade das doenças,
principalmente dessas doenças ditas da modernidade. Outra área de aplicação é a determinação de risco. Precisamos entender inicialmente o significado de risco. Risco significa a probabilidade da ocorrência de um evento. Risco em epidemiologia pode ser classificado como risco absoluto, risco relativo e risco atribuível. O que é o risco absoluto? O risco absoluto, ele mostra quantos casos novos apareceram em um determinado grupo em um determinado período. Esse risco absoluto, a sua quantidade, ela sinaliza que a sua frequência pode se repetir anualmente se esse fator de risco não for controlado. Ou seja, se a gente teve 50 óbitos por câncer de pulmão a cada 100 mil fumantes, se eu não controlar o uso abusivo do cigarro, nós provavelmente no ano seguinte teremos esses 50 óbitos por câncer de pulmão ocasionados pelo consumo do cigarro. O que se trata o risco relativo? O risco relativo informa quantas vezes mais o risco é maior em um grupo quando comparado ao outro. Por exemplo, quantos morreram de câncer de pulmão que eram fumantes? 50. E quantos morreram também por câncer de pulmão e que não fumavam? 5. Então, quanto que é o meu risco relativo para câncer de pulmão quando eu fumo? Quantas vezes 50 é maior do que 5? 10 vezes mais. Ou seja, o risco relativo é igual a 10. Quem fuma tem 10 vezes mais chance de morrer de câncer de pulmão do que quem não fuma. Porém, ainda raciocinando em cima do câncer de pulmão, um câncer de pulmão pode ser ocasionado somente pelo cigarro? Não. Pode ser ocasionado pela hereditariedade, pela exposição a agentes poluentes, a estresse, não é isso? Então tá bom. Quantas pessoas morreram com câncer de pulmão e fumavam? 50. E quantos não fumavam? 5. Então nós vamos executar o seguinte cálculo. 50 menos 5 dão 45. Então acredita-se que dos 50 que morreram de câncer de pulmão, mesmo todos fumando, pelo menos 45, a culpa foi do consumo do cigarro. Então, o risco atribuível, ela indica a diferença de incidências entre dois grupos, entre fumantes e não fumantes, por exemplo, e determina a culpabilidade do risco no aparecimento do adoecimento.